A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 304 do nosso podcast. Leremos 2 Macabeus, capítulo 7 e Provérbios, capítulo 24, dos versículos 23 a 29. 2 Macabeus, capítulo 7. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos junto com sua mãe. Torturando-os com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco, contra o que determina a lei. Um dentre eles, falando por primeiro, disse: Que pretendes conseguir e o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que transgredir as leis de nossos antepassados. Enfurecido, o rei ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que falara primeiro, e lhe arrancassem o couro cabeludo e lhe decepassem as mãos e os pés, tudo isso à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo e, ainda respirando, o torrassem na assadeira. Espalhando-se por muito tempo o vapor da assadeira, os outros, junto com a mãe, animavam-se mutuamente a morrer com coragem, dizendo: O Senhor Deus está vendo e na verdade se compadece de nós, segundo o que Moisés declarou pela voz de quem entoou o seu cântico. Ele se compadecerá de seus servos. Tendo morrido o primeiro dessa maneira, levaram o segundo para a tortura. Após lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram-lhe se comeria carne de porco, antes que ser torturado em cada membro de seu corpo. Ele, porém, respondeu, na língua dos seus antepassados: Não comerei. Por isso, a seguir, também ele foi submetido às torturas do primeiro. Estando quase a expirar, falou: Tu, ó malvado, nos tiras da vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr a língua para fora, ele o fez imediatamente,
e com coragem estendeu as mãos, dizendo com serenidade: do céu recebi estes membros, e é por suas leis que os desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. O próprio rei e os que o rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente, que reputava como nada os tormentos. Tendo morrido também este, começaram a torturar da mesma forma o quarto. Estando para morrer, ele falou: é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar, da parte de Deus, que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. A seguir trouxeram à frente o quinto e passaram a torturá-lo. Ele, porém, fixando os olhos no rei, disse: tu fazes o que bem queres, embora sejas um simples mortal, porque tens poder entre os homens. Não penses, porém, que o nosso povo foi abandonado por Deus. Espera um pouco e verás a majestade do seu poder. Como há de atormentar-te a ti e a tua descendência. Depois trouxeram o sexto, o qual também, antes de morrer, falou: não te iludas em vão. Nós sofremos isto por nossa própria culpa, porque pecamos contra o nosso Deus. É por isso que nos acontecem estas coisas espantosas. Tu, porém, não penses que ficarás impune, tendo-te atrevido a lutar contra Deus. Mas, sobremaneira admirável e digna de abençoada memória, foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se corajosamente por causa da esperança que tinha no Senhor. A cada um deles exortava na língua de seus antepassados, cheia de coragem e animando com força viril a sua ternura feminina. E dizia-lhes: não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco suspeitou que estava sendo menosprezado e que essas palavras eram de censura. Como restasse ainda o filho mais novo, começou a exortá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos, lhe assegurava que o faria rico e feliz, contanto que abandonassem as tradições dos antepassados, mas que o teria como amigo e que ele lhe confiaria altos encargos. Como o moço não lhe desse a menor atenção, o rei dirigiu-se à mãe, convidando-a a aconselhar o rapaz para o seu próprio bem. Depois de muita insistência do rei, ela aceitou tentar convencer o filho. Inclinando-se para ele e fazendo pouco caso do cruel tirano, assim falou na língua dos antepassados: Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu ventre, e por 3 anos te amamentei, alimentei e te conduzi até esta idade, provendo sempre ao teu sustento. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia, e que assim também se originou a humanidade. Não tenhas medo desse carrasco. Ao contrário, tornando-te digno de teus irmãos, enfrenta a morte, para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. Ela ainda falava quando o rapaz disse: A quem esperais? Eu não obedeço às ordens do rei. Aos preceitos da lei, porém, que foi dada aos nossos pais por meio de Moisés, a esses obedeço. Quanto a ti, que és o autor de toda a maldade que se abate sobre os hebreus, não conseguirás escapar das mãos de Deus, porquanto nós,
é por causa de nossos pecados que padecemos. E se agora o Senhor, que vive, está momentaneamente irritado contra nós, a fim de nos punir e corrigir, Ele novamente se reconciliará com os seus servos. Tu, porém, ó ímpio e o pior dos criminosos do mundo, não te exaltes em vão, embalado por falsas esperanças, tendo levantado as mãos contra os filhos de Deus. Pois ainda não escapastes ao julgamento de Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Quanto aos meus irmãos, tendo suportado agora um sofrimento momentâneo, morreram pela aliança de Deus, por uma vida eterna. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os justos castigos da tua soberba. De minha parte, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de nossos antepassados, suplicando a Deus que se mostre logo misericordioso para com a nossa nação e que, mediante tormentos e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho certeza de que em mim e nos meus irmãos deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Enfurecido, o rei tratou este com crueldade ainda mais feroz do que aos outros, não suportando ver-se de tal modo escarnecido. Assim também este morreu sem mancha, confiando totalmente no Senhor. Por último, depois dos filhos, foi morta a mãe. Quanto aos banquetes de sacrifício, porém, e às crueldades sem medida, baste o que foi dito. Provérbios capítulo 24, dos versículos 23 a 29. Também isto é dos sábios: não é bom ser parcial no julgamento. Quem diz ao ímpio, tu és justo, as pessoas o maldirão e a nação o detestará. Mas os que reprimirem serão louvados, e sobre eles virá a bênção da felicidade. Dá um beijo nos lábios quem responde com retidão. Cuida da tua tarefa lá fora e aplica-te ao trabalho no campo, para depois edificares tua casa. Não sejas testemunha sem motivo contra teu próximo, e a ninguém enganes com tuas palavras. Não digas, como ele me fez, vou fazer a ele, pagarei a cada um pelo que me fez. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Hoje lemos o capítulo 7º do segundo livro dos Macabeus e 3 versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. Nesse capítulo 7º do segundo livro dos Macabeus, escutamos o testemunho corajoso dos 7 irmãos e da sua mãe. Há uma perseguição contra os judeus, na qual se propõe abandonar os costumes dos antepassados e acatando os costumes dos pagãos. Assim, o rei queria que eles comessem carne de porco, o que era proibido pela lei dos judeus. O primeiro dos 7 irmãos assim falou ao rei: o que pretendes conseguir e o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que transgredir as leis de nossos antepassados. E do mesmo modo foram mortos os outros 6 irmãos, por não concordarem em transgredir a lei recebida do próprio Deus. Porém, ao mesmo tempo, se afirma aqui a convicção de que Deus dará a vida eterna àqueles que permanecerem fiéis. Assim diz o segundo dos irmãos: tu, ó malvado, nos tiras a vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. O mesmo pensamento aparece na exortação que a mãe faz ao filho mais novo: eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia,
e que assim também se originou a humanidade. Não tenhas medo desse carrasco. Ao contrário, tornando-te digno de teus irmãos, enfrenta a morte, para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. O que se destaca aqui é a confiança na retribuição concedida por Deus àquele que permanece fiel. Ao mesmo tempo, já há uma afirmação da futura ressurreição. Encontramos, pois, aqui bases para afirmar e acreditar não só na vida eterna, mas também na ressurreição futura. Embora não seja ainda explícito o conceito de ressurreição, que depois foi desenvolvido e formulado pela reflexão teológica, temos aqui o início desta afirmação. O testemunho desses jovens, juntamente com sua mãe, é claro. Preferem a morte do que trair a própria fé. Estão convencidos de que vale a pena perder a vida terrena para ganhar a vida eterna. Oxalá também nós cultivemos esta mesma convicção, especialmente diante de uma mentalidade que não quer sacrificar nada. Só vai fazer uma experiência semelhante à descrita no texto que ouvimos quem tem uma fé adulta e profunda, que percebe que a vida eterna é o bem maior que o homem pode e deve buscar. Porém, aquele que busca só as coisas imediatas e agradáveis, que não faz renúncias voluntárias em vista de bens maiores e mais consistentes, nunca vai entender um texto e um testemunho como o contido no trecho que nós lemos. Porém, aquele que no seu dia a dia é capaz de sacrificar algo, talvez em uma pequena renúncia, será capaz de sacrificar até a própria vida por amor a Deus. Ao longo da história da Igreja, temos muitos testemunhos de fé e de sacrifício da própria vida, em vista de não perder aquilo que é o essencial. Aqui vem à nossa mente as palavras de Jesus. Quem for capaz de perder a própria vida por amor de mim e do Evangelho, haverá de ganhar a vida eterna. Peçamos, pois, a Deus que nos conceda o dom da fidelidade diante dos valores. Em primeiro lugar, que possamos perceber os valores autênticos e lutemos por eles. Na vida podemos perder tudo, mas não podemos perder Deus. Especialmente se essa perda for vivida como um ato de plena confiança em Deus, que não decepciona ninguém, mas que garante a vida definitiva e a felicidade sem fim para aqueles que são fiéis. Que o testemunho dos mártires nos estimule a sacrificar tudo por Deus e pela nossa salvação eterna. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!